Pai, te agradecemos por esta manhã, pelo dia que o Senhor nos dá, e as tuas misericórdias nesse dia se renovaram sobre nós. Pedimos que a tua graça e o teu favor esteja presente em nossa vida durante todos esses dias, essa semana, e que tenhamos uma semana de vitória para a tua glória, para a glória do teu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gostaria apenas de lembrá-los que este tema vai ao meu canal no YouTube, o Ronaldo Bezerra, e aí você pode aproveitar para se inscrever. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Você dê um like nas mensagens, faça comentários. Isso é tão importante para a divulgação também do meu canal no YouTube. É uma maneira simples de você abençoar o meu ministério e a gente levar essa palavra a mais pessoas. Tá bom, gente? Então vamos começar aqui. Eu quero fazer a pergunta. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre cultivando a felicidade. Comecei na semana passada, na quarta-feira, essa nova série. Hoje é a segunda parte. Nós vamos falar sobre o que é preciso para ser feliz. O que é preciso para ser feliz? E eu gostaria que você me respondesse isso. O que é preciso para ser feliz? Hein? O que é preciso? Você pode falar para mim? Escrever? Escreva. O que você acha que é preciso para ser feliz? Escreva para mim. Por favor, escreva. Eu quero ler aqui o seu comentário. Quero interagir com vocês. Vamos lá. O que é preciso para ser feliz? A Ilza Maria escreveu: andar na paz do Senhor. A Suelen escreveu: consciência em paz. A Érica Batista escreveu: ter paz e comunhão com Deus. Serafim Ingrid, paz. Vera Lúcia também escreveu paz. O que é preciso para ser feliz? Amar a Deus sobre todas as coisas. Acredito que olhar a vida com gratidão, ver que existe felicidade nas pequenas coisas da vida, disse a Carol. Que mais? Ter intimidade com o Senhor, escreveu a Valdirene. Ter paz, sabedoria do Senhor, Mariquinha escreveu. Ter intimidade com Deus. Eu vou ler aqui, não dá para citar todos os nomes que vocês estão escrevendo, né? Bastante, então vamos lá. Ter intimidade com Deus, temer a Deus, ter comunhão com Deus através da sua palavra, uma vida próspera, ter paz, saúde, família, Deus, satisfazer-se em Jesus todos os dias, disse meu amigo Júnior. Legal. Refugiar-se no Senhor, amar uns aos outros, né? A minha amiga da gastronomia disse: que pergunta difícil, pastor. O que é preciso para ser feliz? Eu aproveito aqui para fazer uma outra pergunta para vocês. Uma outra pergunta que eu gostaria que vocês também me respondessem. Alegria e felicidade são a mesma coisa? Existe alguma diferença? Alegria e felicidade. Alegria e felicidade são a mesma coisa? Responda para mim. Existe alguma diferença? Alegria e felicidade são a mesma coisa? Eu falei um pouquinho sobre isso na live anterior, né? Na primeira live nós conversamos um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai aprofundar mais. Alegria e felicidade. Vamos ver. A Tati escreveu: alegria momentânea. Marcão escreveu: alegria passageira. Vamos lá. A Cláudia Tene disse: são coisas distintas, são coisas diferentes. A Adriana escreveu: acredito que sejam diferentes. A Regiane escreveu que ela aprendeu que a alegria é algo que perdura na vida, em nossa vida. Felicidade é algo momentâneo. Será que você não está invertendo as coisas, amiga? A alegria é algo que perdura e a felicidade passa?
Nós vamos ver sobre isso, então. Nós vamos ver sobre isso. O que é alegria? O que é felicidade? Vamos lá. A Dani escreveu: alegria vem do Espírito Santo. Felicidade, alegria momentânea. Felicidade é constante, disse a Neide Farias. Vamos lá. Acredito que a alegria pode ser momentânea e a felicidade um estado de espírito. Estou lendo aqui o que vocês estão... Oi, gente. Travou, mas acho que agora voltou. Agora voltou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora voltou, gente? Que bom, travou para mim aqui. Quando se travar, fiquem tranquilos que eu paro aqui a minha ministração para voltar ao normal e aí dar continuidade. Então fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos conversar aqui, à luz de um texto, um versículo que eu quero deixar para o seu coração. É uma pergunta. Olha só. É uma pergunta, queridos, do Salmo 34, versículo 12, que diz assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Mais uma vez, o salmista pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Bom, gente, alegria e felicidade são a mesma coisa? Existe alguma diferença? O que é preciso para a gente ser feliz? É possível uma pessoa ser feliz e não estar alegre? É possível isso? É possível uma pessoa estar alegre e não ser feliz? Você pode responder com sim ou não. É possível uma pessoa ser feliz e não estar alegre? E ao contrário também é possível? Ou seja, uma pessoa estar alegre e não ser feliz? Diga sim ou não. Apenas assim, vamos ver. O pessoal está respondendo sim, sim, sim. Boa, vocês estão respondendo, estão atentos. Estão atentos. Gente, sim, é isso aí. As duas coisas são possíveis. Nós podemos estar alegres e não sermos felizes. Nós podemos estar alegres e não sermos felizes, como também sermos felizes e não estarmos alegres. O que é felicidade para você? Você se considera uma pessoa feliz, hein? Qual que é a diferença, gente? Vamos pensar aqui, vamos dar um conceito importante. Qual que é a diferença de alegria e felicidade? Obrigado, Cristina Lopes, pelo selinho que você comprou aqui na live. Deus te abençoe, querida. Qual que é a diferença de alegria e felicidade, hein? Vamos lá. Alegria. Alegria, gente, é um estado passageiro. É uma reação pessoal de satisfação. A alegria, gente, é temporária. É um estado que a gente se encontra. É um estado que a gente se encontra. É circunstancial. Uma pessoa pode estar muito alegre devido a uma circunstância que enche essa pessoa de gozo e satisfação. E por isso ela ficou alegre. Por exemplo, alegria pode ser uma festa. Alegria pode ser uma viagem. Alegria pode ser a compra de um automóvel 0 quilômetro. Alegria pode ser uma comemoração. Pode ser o nascimento de um filho. Uma promoção no emprego, né? Um aumento de salário. Um prêmio recebido. Que no momento encheu a pessoa de alegria. Naquele momento, encheu a pessoa de alegria, porque essas coisas são boas e nos enchem de alegria, é verdade. Mas isso não alterou a constituição dessa pessoa.
Então, gente, a alegria é algo que eu experimento, que chega e vai embora. É passageiro. E a felicidade? Hein, gente? E a felicidade? Falei sobre alegria. Vamos pensar sobre felicidade. A felicidade, meus amigos queridos, felicidade não diz respeito ao momento que eu estou vivendo, mas tem a ver com a minha constituição, tem a ver com a minha estrutura de vida. Felicidade, gente, tem a ver com as nossas fantasias, sonhos, expectativas e antecipações. É algo que diz respeito à nossa estrutura como pessoa. É algo que permanece conosco. Entende? Isso é felicidade. Isso é felicidade. Agora, o que é que nós precisamos para ser feliz? Antes eu quero perguntar aqui. Tá tudo ok? Aqui a live? Está travado? Não? Dá um ok se está tudo bem. Dê um joinha aí para eu saber se está tudo ok. Vamos lá, só para eu poder saber. Joia. Tá tudo ok? Dá um joinha para mim. Maravilha. Então vamos lá, vamos continuar. O que é que nós precisamos então, gente, para ser feliz? Vamos imaginar aqui, ó. Vem comigo, ó. Vamos imaginar uma final de Copa do Mundo de futebol entre Brasil e Argentina. Vamos pensar nisso. E o Brasil ganha por um placar de 3-0. Com certeza a gente ia ficar muito alegre. Imagina o final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e o Brasil ganha uma vitória maravilhosa, né? Em cima da Argentina. A gente ia ficar muito alegre com isso, é ou não é? Mas a gente não pode dizer que a nossa felicidade dependeria desse jogo. Não, porque felicidade, presta atenção, felicidade não é sinônimo de alegria, e nem alegria é sinônimo de felicidade. Eu vou repetir, anote isso. Felicidade não é sinônimo de alegria, e nem alegria é sinônimo de felicidade. Então, gente, é aquilo que eu disse, você pode ser feliz e estar triste, e ao contrário é a mesma coisa. Você pode estar alegre e não ser feliz. Porque felicidade não é sinônimo de alegria, e nem alegria é sinônimo de felicidade. Olha, muita gente corre atrás de alegrias e pensam que se juntarem 20, 30, 40, 50 alegrias por dia, serão felizes. Essas pessoas costumam ir atrás do êxtase, né? Como as drogas, o êxtase, e de coisas que pensam que trazem alegria, achando que a alegria é fonte da felicidade. Mas não é. Nós podemos somar várias alegrias conquistadas durante o dia e isso ainda não nos trará felicidade. Vocês estão entendendo, gente? Você pode conquistar 50 alegrias durante o dia e isso não te trazer felicidade. Algumas pessoas pensam que para ser feliz é necessário uma promoção no emprego. Eu vou ser feliz quando eu for promovido. Ou então eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Ou serei feliz quando eu tiver um carro 0 quilômetro. Eu vou ser feliz quando eu me casar e tiver meus filhos. É claro que tudo isso traz alegria, gente. Óbvio. Traz alegria. Mas isso não significa felicidade. Tem gente que chega a dizer o seguinte, olha, o importante é ter saúde. Não é assim que muita gente costuma dizer? O importante é ter saúde. Tendo saúde, o resto é resto. Tudo se resolve. Tem gente que fala isso.
Aí eu fico pensando, será que saúde realmente traz felicidade? Será? Porque eu conheço muita gente que tem uma saúde excelente, mas são pessoas infelizes. Então, o que faz a felicidade, gente? É se casar? Muitos casam e descasam e não são felizes. O que faz a felicidade? É um ajuste sexual? É ter uma casa própria? É fazer uma viagem dos sonhos? O que faz a felicidade? Tem muita gente que pensa que tudo isso é fonte de felicidade, mas não é. E por isso se frustram, se tornando pessoas infelizes. Então, qual é a dinâmica da felicidade? Eu queria que você anotasse agora, que eu quero pontuar algumas coisas sobre a dinâmica da felicidade. Qual é, gente? Primeiro, número 1. Anote aí, por favor. Veja só, a felicidade tem a ver com as nossas expectativas. Risca isso, anote isso. Felicidade tem a ver com as nossas expectativas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta manhã. Veja, presta atenção. Cada pessoa aqui tem uma expectativa diferente da outra. E quanto mais fantasiosas e mais altas forem as nossas expectativas, mais dificuldades nós teremos de ser felizes. Vamos imaginar aqui uma situação em que de 1 a 100, nós jogamos o 100 de expectativa. Deixamos lá em cima. Mas a gente só alcança 40. Então o nosso nível de infelicidade será de 60. Quem joga uma expectativa muito alta, né, de 100, por exemplo, nos seus relacionamentos, mas só chega até 20, o nível de frustração será muito grande. Será um nível de 80. Você colocou 100, chegou no 20, a diferença é de 80. Como é que você tem colocado as suas expectativas? Você joga onde? No 100? Então, gente, o que é felicidade? Felicidade é a capacidade de ajustar as nossas expectativas e a capacidade de lidar com a frustração não alcançada. Se jogarmos a nossa expectativa para 100 e alcançarmos 80, então o nível da nossa frustração será 20, não é verdade? E se nós soubermos lidar com esses 20 aqui de frustração, nós seremos felizes. Ou então, nós podemos baixar a expectativa. Vamos baixar. Tem gente que coloca 100% de expectativa em tudo, né? Então, baixa a expectativa. Em vez de 100, coloca 80. Ou menos, né? A nossa capacidade e habilidade de ser feliz tem a ver com as nossas expectativas internas. Então agora a gente pode entender como é que Jesus nos ensina a ser felizes. Quando Jesus disse lá, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Jesus aqui, meus irmãos, Jesus quis dizer que se tivermos dispostos a abrir mão das nossas expectativas em relação às coisas e às pessoas e nos tornarmos bênção para o outro, doando a nossa vida, nós seremos mais felizes. Pois não depositaremos tantas expectativas nas pessoas e por isso nosso nível de frustração será bem menor. Entende? Quanto maior for a nossa expectativa, maior será a nossa frustração. Guarde isso. Se você colocar 100% de expectativa em algo ou em alguém e não der certo, você vai ser muito frustrado, vai ficar muito frustrado. Portanto, nós precisamos aprender a lidar com o nosso nível de expectativa interna.
Muitos, pessoal, muitos têm tudo. Tem dinheiro, tem boa saúde, tem recursos, tem um bom casamento, tem filhos, tem bons relacionamentos, tem um bom emprego, mas continuam infelizes. Por quê? Porque não aprenderam ainda a lidar com o seu nível de expectativa interna. Não aprenderam. Então, qual é o conceito que eu estou mostrando para vocês? Que felicidade tem a ver com as nossas expectativas. Segundo, número 2, anote aí. Felicidade está ligada aos nossos traumas, às nossas feridas internas, interiores, aos complexos, às neuroses, a essas questões. Felicidade está ligada a isso. Gente, a felicidade, de uma maneira geral, está ligado aos meus traumas, aos meus complexos, às minhas dores, às minhas frustrações. Ou seja, é algo que tem a ver comigo unicamente. Tem a ver com você. Não está no outro, está em você. O que é que pode me tornar feliz? Então observe. O que se aplica a uma pessoa não necessariamente se aplica a mim. O que torna você feliz jamais pode tornar o outro feliz. Isso acontece por quê? Porque o outro tem dores, o outro tem traumas, complexos e neuroses que só ele tem. Então não adianta tentar pegar a mesma fórmula que Deus usou para curar uma pessoa e tentar aplicar essa mesma fórmula na outra pessoa. E esta é a beleza do Evangelho. Ou seja, Deus lida conosco individualmente. Ele trata das nossas angústias, dores, complexos e traumas de maneira individual. Então qual que é o segredo da felicidade? É resolvermos os traumas que nós carregamos dentro de nós. Porque até que esses traumas não estejam resolvidos, não vai adiantar nada colocar em cima disso roupa de grife ou joias caríssimas. Tem gente que faz isso, achando que vai resolver o problema. A pessoa é tão infeliz que ela acha que se ela comprar alguma coisa, comprar uma roupa de grife, joias caríssimas, fazer viagens caríssimas, ela acha que isso vai resolver. Isso tudo não vai adiantar simplesmente porque ainda temos coisas dentro de nós que não foram resolvidas. É necessário resolver. O problema qual é, gente? O problema é que tem muitos que não querem tocar na ferida. Mas os problemas existem e eles precisam ser tratados. Os problemas precisam ser resolvidos. Para sermos curados e restaurados, nós precisamos encarar os problemas de frente e não fugir do problema, não tentar maquiar o problema. Não é? Tem gente que tenta fugir da realidade, tem gente que mente para ela mesma, achando que mentindo diante de uma situação a coisa vai melhorar. Ela não encara a realidade, ela não encara a verdade. E aí não alcança a vitória, não trata o problema. Os problemas existem e eles precisam ser tratados. Ah, é duro, é difícil, é ruim, eu sei. Não é fácil, gente. Não é fácil tratar problema, ainda mais alguns que são gravíssimos, a gente sabe disso. Mas para a gente ter vitória, a gente precisa enfrentar. Tem gente que quer fazer de conta que não é bem assim, né? Não é. Mente, cria uma história, achando que essa história que essa pessoa cria, fantasiosa, assim, bonitinha, colorida, isso vai melhorar a situação. Não melhora, gente. É a verdade que liberta, não é isso que diz a Bíblia? É a verdade que liberta. Tudo isso, gente, é um lidar de Deus com cada pessoa. Por isso que não adianta aplicar a mesma fórmula de cura interior, porque com certeza nada será resolvido. Deus quer tratar
Deus quer curar os azedumes e as machucaduras que nós fizemos na vida e que ainda que não estão resolvidos na nossa alma e no nosso coração. E a gente precisa permitir que Deus faça isso. Que Deus trate. Se você precisa ser curado ou curada dessas machucaduras, o que você precisa fazer? Abra o seu coração para Deus, para que Ele te limpe, para que Ele te cure, para que Ele te restaure. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus bate a porta, ele não arromba, ele bate e ele espera você abrir. E se você abrir o seu coração para Deus hoje, Ele vai tratar com você. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então vai em frente. Então veja, pessoal, estou dando alguns conceitos aqui sobre felicidade. Felicidade, primeiro, felicidade tem a ver com as nossas expectativas. Segundo, felicidade está ligada aos nossos traumas, às nossas feridas interiores, aos complexos, às neuroses, às questões da nossa alma. E como resolver isso? Colocando diante de Deus essas questões. Dependendo de você, às vezes não depende de você, como disse uma pessoa, e quando não depende de mim, coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor essas questões, porque é só Ele que pode te curar. É só Ele que pode te limpar. Confesse isso diante do Senhor e você vai alcançar misericórdia. Terceiro, conceito sobre felicidade. Gente, a felicidade está ligada à nossa consciência. Tem gente que disse isso. Quando eu perguntei aqui, né? Quando eu perguntei logo no início, lembra da pergunta que eu fiz no início? O que é preciso para ser feliz? Tem gente que falou sobre isso, sobre a consciência, sobre estar em paz com Deus. O que é consciência, gente? Biblicamente falando, consciência é um alarme que nós carregamos dentro de nós. É uma sirene com uma luz vermelha que, quando nós transgredimos a lei moral de Deus, esse alarme toca e a luz da sirene acende. Então a consciência é um despertador, gente, que nos diz que o caminho que nós estamos tomando não é um caminho bom, não é um caminho correto. Consciência é aquela voz interior que nos diz que para a gente não seguir tal caminho. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que quando Ele vier, o Espírito Santo, né, se referindo ao Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. É o Espírito Santo que lida com a nossa consciência e que nos convence do pecado. Então, gente, a felicidade tem a ver com a nossa sensibilidade espiritual, gente. A nossa consciência. Então, quando a nossa consciência está gritando não, mas mesmo assim a transgredimos, nesta hora não adianta nada colocar em cima de nós promessas do céu, promessa de bênção ou qualquer outra coisa, porque simplesmente nós resolvemos não ouvir mais a voz da nossa consciência. E aí nós nos tornamos pessoas tolas e miseráveis. É por isso que a Bíblia diz, o Salmo 1, versículo 1, que bem-aventurado, que feliz é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por que essa pessoa é feliz? Por que essa pessoa é bem-aventurada? Porque ela vive em paz com a sua consciência. E viver em paz com a sua consciência
é melhor do que todos os tesouros deste mundo. É ter paz com Deus. A verdadeira felicidade, gente, é ter paz com Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Atos 24, versículo 16, e ele escreve assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O salmista disse no Salmo 4, versículo 8, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Veja, o segredo da felicidade, amigos, é a paz com Deus. E ter paz com Deus é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É por isso que a mensagem sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado é uma mensagem preciosa para a gente, para nós cristãos. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, gente. Já não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa. Pois quando a escutamos e entendemos, nós sabemos que estamos sendo purificados pelo sangue de Cristo. Como diz a canção antiga, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então olha só alguns conceitos sobre felicidade. Primeiro, vamos lá, recapitulando para quem está chegando agora. A felicidade tem a ver com nossas expectativas. Segundo, a felicidade está ligada aos nossos traumas, às feridas interiores, aos neuroses e complexos, enfim. E também a felicidade, quarto, a felicidade está ligada à nossa consciência. E quarto, anote aí, por favor, a felicidade está ligada à forma como nós lidamos com as etapas da vida. A felicidade está ligada à forma como nós lidamos com as etapas da vida. Gente, a vida é volátil, ela vira vapor. Não há como congelar o momento, gente. Não existe um meio de cristalizar a vida. A nossa vida ela é como vapor. Vai embora, ela é como neblina, como diz Tiago, o apóstolo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Diz ele. É um vapor, é como neblina, que aparece por um pouco e depois se desvanece, depois some. A gente tem que se despedir da vida todos os dias. Nós nos despedimos sempre de cada sensação, nos despedimos sempre de cada experiência que tivemos. E não tem escolha, gente. Querendo ou não nos despedirmos, né? Querendo ou não, a vida vai embora de qualquer jeito. A vida passa rápido, meus amigos. A nossa infância passa rápido. Imagina, minha infância passou rápido. Eu lembro quando eu ia completar 18 anos de idade, hoje eu tenho 48. Então você imagina, 30 anos atrás. Quando eu ia completar 18 anos, eu estava louco para tirar carteira de motorista. Eu queria dirigir. Eu queria ter a minha carteira de habilitação. E hoje, 30 anos, eu falo, nossa... Eu lembro que quando eu estava nos meus 17 anos, eu queria que chegasse logo os meus 18 para eu poder ter a carteira de habilitação para sair dirigindo o carro. E aí já passou, foram 30 anos. Então, a minha infância passou rápido, a adolescência, né? Momentos agradáveis passam.
Conversas e boas lembranças do passado também passam. Quantas lembranças nós temos, hein? Do passado. Então, gente, a vida vai embora todos os dias, querendo você ou não. A vida é como um passar de um rio todo dia na nossa frente. Imagina um rio passando na sua frente todo dia. E nós estamos dentro desse rio, passando também. É assim. Tudo é temporal, gente. A experiência passa. Tudo passa. Aí alguém vai fazer aquela piadinha, né? Até uva passa. Aquela piadinha antiga, né? Mas tudo passa. E felicidade é a capacidade que nós temos de aproveitarmos e vivermos a cada instante, cada dia. Isso é felicidade. O escritor aos Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 10, ele diz: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Eclesiastes 7, versículo 10. Então, os momentos passam, as fases da nossa vida mudam e não tem como voltar. Por isso que quando um velho tenta se comportar como um jovenzinho, ou quando uma senhora idosa quer se comportar como um adolescente, por exemplo, acaba caindo no ridículo. Porque a fase da juventude passou, a vida mudou. Às vezes você vê a mãe competindo com a filha, competindo o namorado com a filha. A mãe quer se vestir, quer se portar mais jovenzinha do que a própria filha. Ela compete com a filha. Isso é ridículo, porque ela não enxergou ainda que aquela fase dela passou, a vida mudou. E cada fase tem a sua beleza, pessoal. E a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa entender que as fases da nossa vida mudam e não tem mais como voltar, não é? Felicidade é a capacidade que a gente tem de aproveitar a vida a cada momento, cada instante. Não é? Então, gente, a vida tem a ver com a gente aproveitar o momento. E este momento é um presente de Deus para nós. Quando é que nós somos felizes, então? Nós somos felizes quando nós aproveitamos cada momento da vida como um presente de Deus. Por isso nós não devemos andar ansiosos com o que havemos de comer ou beber, mas sim aproveitar o dia e a vida como um presente de Deus. Então essas 4 verdades que eu queria deixar para você sobre alguns conceitos sobre felicidade. Poderia destacar outros mais. O tema é amplo, mas esses 4 conceitos aqui sobre felicidade, a dinâmica da felicidade, alguns conceitos sobre felicidade. Primeiro, a felicidade tem a ver com as nossas expectativas. Segundo, a felicidade está ligada aos nossos traumas, às nossas feridas interiores. Terceiro, a felicidade está ligada à nossa consciência. Quarto, a felicidade está ligada à forma como nós lidamos com as etapas da vida. Agora, uma outra pergunta para a gente pensar aqui, que é a segunda parte da mensagem, para aí caminhamos para o final. Quando que nós somos felizes? Você pergunta, Ronaldo, tá, legal. Quando é que eu sou feliz, então? Quando é que nós somos felizes? Primeiro, número 1. A felicidade acontece, gente, quando nós aprendemos a viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. É muito importante, se você puder ficar até o final agora desta mensagem, vai ser bênção para a sua vida. Vai ser bênção para a sua vida. Tenho certeza disso. Quando é que a gente é feliz? A felicidade acontece, primeiro, quando nós aprendemos a viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Amigos, quando nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida, nós nos tornamos felizes. E aí a nossa expectativa muda. Quando eu falo de propósito de Deus, veja só, quando eu falo de propósito de Deus aqui, eu não estou me referindo a ganhar dinheiro,
né? Adquirir riquezas, bens materiais, casamento, filhos, emprego melhor. Não, não é isso. O propósito de Deus para nós significa sermos filhos dele, feitos e moldados à imagem de Cristo. Para que ele seja o irmão mais velho dentre muitos irmãos na casa de Deus. Romanos 8:29, que diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. O propósito de Deus para nós, gente, é estabelecer um relacionamento íntimo de pai e filho. A nossa relação com Deus é de filhos amados. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. E quando nós começamos a nos relacionar com Ele, e entender e descobrir que nós somos chamados para isso, então nós começamos a experimentar a verdadeira felicidade. Esse deve ser o nosso primeiro objetivo na vida. É o primeiro. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Nós precisamos ser trabalhados e moldados a cada dia para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. E quando nós aprendemos a orientar a nossa vida em direção a esse propósito, então nós nos tornamos felizes. Por isso que existem as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças significa como são felizes. Lá de Mateus, no capítulo 5. Lá de Mateus, capítulo 5, versículo 3 em diante. Ali fala das bem-aventuranças, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os mansos, e aí vai. E como são felizes aqueles que estão orientando a sua vida na direção do propósito de Deus. Então, meus amigos, primeiro aqui, veja só, quando é que somos felizes? Primeiro, felicidade acontece quando a gente aprende a viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Segundo, anote, a felicidade acontece quando sabemos lidar com a culpa. Se a consciência é o alarme que explode dentro da gente, dizendo, olha, não faça isso, não faça isso. O que é a culpa? A culpa é o resíduo morto do alarme, é aquilo que sobra quando o alarme soa dentro de nós. O que sobra é a culpa. E ninguém é feliz se sentindo culpado. Uma pessoa que vive carregando culpa, ela é feliz? Não. Nós precisamos aprender a colocar a nossa alma diante do Senhor para ser purificada no sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala, Colossenses 2,14, diz, havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Então, amigos, a felicidade acontece quando sabemos lidar com a culpa. Terceiro, anote. Terceiro, quando é que somos felizes? Primeiro, quando a gente vive de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Segundo, quando a gente sabe lidar com a culpa. Terceiro, a felicidade acontece quando nós aprendemos a nos relacionar com o próximo. Felicidade acontece quando nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas? Como é que você tem se relacionado com as pessoas? Ou você não quer se relacionar? Não, a partir de hoje eu não me relaciono com ninguém. Tem muita gente que diz assim. Gente, ninguém é uma ilha. Ninguém é feliz sozinho. Não vem com esse papo. Felicidade, segundo Deus, não tem nada a ver com isso. Às vezes isso pode ser uma ideia mundana. Melhor
Antes só do que mal acompanhado. A Bíblia diz que não é bom que um homem esteja só. Antes só do que mal acompanhado. Antes só eu quero ficar sozinho. Eu não quero ter ninguém do meu lado. Que só eu que presto e ninguém presta. Só eu que presto, as pessoas não prestam. Eu quero viver só. É difícil alguns seres humanos, é verdade. Às vezes é difícil algumas pessoas, mas isso não implica, não significa que você tem que andar só. Tem gente boa e tem gente ruim. É verdade que tem gente ruim. Tem gente que não dá pra gente andar junto. Mas tem gente boa. Tem gente que nós podemos andar. Pessoas que vão nos levar a uma vida melhor, uma vida de vitória. Porque ninguém é feliz sozinho, gente. Ninguém. Porque esse não é o projeto de Deus. Deus quer uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. É isso que a Bíblia diz. Deus nos criou em comunidade. Então guarde o que eu vou dizer. O individualismo não tem espaço no reino de Deus. Isso é bíblico, gente. O individualismo não tem espaço no reino de Deus. Eu quero viver a minha vida cristã isolado. Não quero mais comunidade nenhuma, não quero igreja nenhuma, não quero me juntar a nenhum crente mais. Não quero. Vou viver o meu cristianismo sozinho. Não existe isso. Não existe individualismo, não tem espaço no reino de Deus. O isolado é infeliz. Ele pode achar que ele é feliz segundo o conceito do mundo. Mas à luz da Bíblia não é feliz. Porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18, versículo 1. Provérbios 18, 1, que diz que, olha só o que diz o texto: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. E ele se insurge contra toda a sabedoria. O isolado é egoísta. Ele pensa só nele. Alguém diz aqui, né, Luz Sapone: pastor, penso que a própria igreja censura, se reserva contra pessoas divorciadas. Depende da igreja. Depende da igreja. Não vamos generalizar. Tem igreja que até faz isso, até censura as pessoas, mas tem igreja que não. Entende, gente? As pessoas querem ficar isoladas porque muitas vezes estão machucadas, é verdade. Até a Hernani está dizendo, né? Hernani Almeida. É verdade. As pessoas estão machucadas, estão feridas. Mas permita que Deus cure você, que Deus restaure a sua vida. E viva de acordo com aquilo que Ele deseja para a sua vida. Que não é que você se isole. Não ande. O solitário, gente, guarde, põe uma coisa na sua cabeça. O solitário, ele é egoísta. E ele se rebela contra a sensatez. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Não sou eu que digo, é a Bíblia, gente. Provérbios 18:1, acabei de citar para vocês. Solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra toda a sabedoria. Não é projeto de Deus para a nossa vida que fiquemos isolados, solitários, sozinhos. Porque a Bíblia fala que quando nós temos alguém, quando um está mal, quando um cai, o outro levanta. É assim a vida. E se você não tem ninguém do seu lado, como é que alguém pode te levantar? Mas aí você vai entrar naquela conversa, mas só tem gente ruim. Tudo bem, tá cheio de gente ruim, mas tá cheio de gente boa também. Tem gente boa, pessoal. Tem gente de Deus, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Tem gente que quer ajudar. E a gente precisa andar com gente assim. O problema é que às vezes a gente anda com gente ruim. Gente que não ama Deus. E aí a gente se decepciona mesmo. Então, gente, nós somos felizes quando nós aprendemos a lidar com o outro.
Nós somos felizes quando nós aprendemos a conviver com o nosso próximo. Entende, gente? Então, o que eu estou falando para você aqui não é um conceito do Ronaldo, tá, gente? Não briguem comigo. Isso é um conceito bíblico. Ninguém é uma ilha, ninguém é feliz sozinho. Deus não criou o homem para viver assim, ok? A gente pode dar qualquer argumento, né? A gente pode falar qualquer coisa, e tentar justificar isso, justificar porque tem gente que é ruim, tem gente que não me liga, tem gente que não sei o quê. Pode justificar o que for. Mas, gente, não é projeto de Deus. Não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Maurício está dizendo que quando temos problemas, as pessoas somem. É verdade, é triste isso. É triste. Isso acontece com todos, viu? Na hora que a gente está vivendo a crise, enquanto a gente está bem lá, muita gente se aproxima, mas às vezes a gente está vivendo uma crise. As pessoas somem, infelizmente. Mas não são todas assim não, viu? Tem gente boa, tem gente que ajuda, tem gente que levanta, tem gente que abraça, tem gente que acolhe. O importante é nós criarmos relacionamentos. Então, vou repetir aqui, nós somos felizes quando nós aprendemos a lidar com o outro. Aprendemos a conviver com o outro. E relacionamento, gente, é uma via de mão dupla, pessoal. Porque às vezes a gente exige do outro aquilo que a gente não faz. Isso que é muito triste, pessoal. A gente fala assim, poxa, ninguém me visita, mas eu visito o outro. Ah, ninguém me liga, mas eu ligo para o outro. Porque não tem nada mais destruidor numa relação do que a gente impor sobre os outros algo que a gente mesmo não faz. Isso é muito ruim. Eu só posso exigir do outro se eu faço isso. Aí ele não me liga. Tá, você liga. Aí ele não me visita. Tá, você visita. Aí ele não vem atrás de mim. Tá, você vai atrás. Entende, gente? A gente precisa pensar nessas coisas e entender esse princípio sobre felicidade que tem a ver com as nossas relações, com os nossos relacionamentos. Nós somos felizes quando nós aprendemos a lidar com o outro, quando aprendemos a conviver com o outro. E número 4, quando é que somos felizes? A felicidade. Estamos caminhando para o final, amigos. A felicidade acontece quando nós fazemos de cada instante um presente de Deus. A felicidade acontece quando fazemos de cada instante um presente de Deus. Felicidade não é um lugar para onde vamos. Felicidade é uma maneira como viajamos. É a maneira como orientamos e guiamos a nossa vida. Isso é felicidade. Eu vou repetir esse conceito para vocês. Felicidade não é um lugar para onde vamos. Felicidade é uma maneira como viajamos. É a maneira como orientamos e guiamos a nossa vida. Felicidade pode haver momentos de não alegria. Por exemplo, podemos não estar alegres porque saímos de um velório. Mas isso não significa que nós não somos felizes. Felicidade é algo que tem a ver com a nossa estrutura de vida, tem a ver como estamos orientando a nossa vida. E é por isso que a grande batalha entre o diabo e os filhos de Deus é roubar essa felicidade. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E eu quero encerrar com vocês aqui e dizer o seguinte, queridos. O salmista declarou, Salmo 51, 11. O salmista disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a felicidade da tua salvação. Que possamos nesta manhã fazer a mesma declaração. Nós somos felizes por quê? Porque o Senhor é por nós. Nós somos felizes por quê? Porque toda a culpa foi cravada na cruz do Calvário.
Somos felizes porque toda cédula que era contra nós também foi cravada na cruz do Calvário. Somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A verdadeira felicidade, gente, tem um nome. Qual é este nome? Jesus. Ele é a verdadeira razão da nossa felicidade. Quem tem Jesus é feliz. Enfrenta luta, problema, momento de tristeza, de angústia, diversas dificuldades. Mas é feliz porque tem Jesus. Tem a maior riqueza deste mundo. Jesus é a maior riqueza deste mundo. Se você tem Jesus, você é feliz. Não existe felicidade fora de Cristo. Não existe. Você vai procurar em todas as coisas, em tudo quanto é canto, em religiões, em partidos políticos, ideologias. Você vai procurar felicidade em pessoas e você não vai ser feliz, porque a felicidade tem um nome, é Jesus. Você está nele. E todos estão em busca da felicidade. Eu sei, nós estamos assim. Mas a felicidade é Cristo. E eu pergunto, será que você tem corrido atrás de alegrias passageiras que nunca satisfaz, ao invés de buscar a verdadeira felicidade que é Cristo? Pensa nisso. De repente você tem corrido atrás de alegrias. Você quer juntar mais alegrias achando que isso vai produzir felicidade. Será que isso tem acontecido? Ou você tem buscado a verdadeira felicidade que é Jesus? Hein? Como tem sido? Você que vive dia de angústia, dias de angústias e tristezas, você precisa de Jesus. Porque só Ele pode mudar essa realidade. E aí eu pergunto, você está disposto a entregar a sua vida a Cristo? E experimentar a felicidade que só Ele pode dar? Não existe felicidade fora de Jesus. Você vai procurar, vai bater cabeça em tudo quanto é canto e você não vai encontrar. Porque a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade tem um nome: Jesus Cristo. Só Ele pode preencher os vazios da sua alma e do seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, te louvar pela tua grandeza, pela tua beleza. E a tua fidelidade nos leva além do que nós podemos imaginar. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Pai, porque tu és a razão da nossa felicidade. Não existe felicidade fora de ti. É o que nós vimos hoje, nesta manhã. Que isso seja um entendimento forte no nosso coração. Que isso esteja impregnado na gente. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Livra-nos, Pai, de nesses dias buscarmos a felicidade em coisas, em pessoas, em ideologias, em qualquer outra coisa deste mundo, mas que possamos buscar ao Senhor, experimentar a felicidade que só o Senhor pode oferecer. Portanto, nesta manhã nós entregamos a nossa vida a Ti, entregamos o nosso coração ao Senhor, porque nós cremos que só o Senhor pode dar a verdadeira felicidade a cada um de nós. Felicidade segundo Deus. É isso que nós queremos, não segundo o mundo, mas segundo o Senhor. É isso que nós queremos aprender. Ajuda-nos, ajuda-nos, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos dias. Guarda-nos e livra-nos do mal. Que a Tua boa mão esteja presente constantemente sobre nós. Nós entregamos os nossos dias ao Senhor. Nós entregamos esta semana a Ti. Entregamos os dons, talentos, o trabalho, Senhor, a família, o ministério. Entregamos tudo diante de Ti. Consagramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção sobre nós. É isso que nós desejamos. Em nome de Jesus. Que seja assim. Amém.